Olá, pessoal. Voltamos então com a Viviane. A Viviane tinha deixado no ar uma história que ela estava contando para nós, um caso concreto. Mas eu tinha cortado ela no bloco anterior, que ela estava falando das 3 leis. E eu perguntei a primeira, então tem agora as duas antes dela contar o fato para nós. Ótimo. Então as 3 leis são a ordem, o equilíbrio entre o dar e o receber e o direito de pertencer ao sistema. Todos nós temos esse direito. E o que é esse equilíbrio? O equilíbrio entre o dar e o receber, num casal, por exemplo, quando um faz algo para o outro de bem, o outro retribui. Numa relação comercial, por exemplo, eu contrato alguém para limpar a minha casa, por exemplo, aquilo tem um preço. Então, eu pago aquele preço e a pessoa me dá o serviço, isso é o equilíbrio. Se, por exemplo, eu der demais, eu contratei, a pessoa me deu lá o valor, vamos imaginar R$100 para limpar toda a tua casa, chega no final do dia desses trabalhos, eu não dou R$100, eu dou 200, ou eu dou um monte de coisa, eu dou uma cesta básica, dou roupa, e faço muito além para essa pessoa, não está equilibrado, porque a gente tinha um contrato. E olha o que interessante que acontece. Essa pessoa que recebeu demais, ela vai ficar com raiva de mim e vai embora, não vai mais trabalhar para mim. A gente pensa na lógica, mas como? Ela recebeu mais, você foi super generosa e a pessoa vai embora. E a gente ouve muito essa frase. Sim, sim. Nossa, justo para esse que eu dei mais, é que ficou com raiva e me aprontou e foi embora. Porque nessa camada profunda, nessa lei do equilíbrio, quando eu dou demais, eu firo a dignidade do outro. Eu estou fazendo uma bola de neve tão grande de dar que ele não tem mais o direito, ele não consegue mais retribuir, não dá mais para retribuir. Então ele só pode ir embora. Então é bem interessante esse equilíbrio. A gente só pode ter desequilíbrio entre pais e filhos, porque os pais dão a vida, e isso não dá para retribuir, jamais. Então a gente vê esse conflito, às vezes, em alguns adolescentes, que eles querem devolver para os pais. E dá muita briga entre o adolescente e os pais. Como é que isso resolve? Quando a gente pega o adolescente e mostra para ele, não é para cá que você devolve, é para frente, tendo os teus filhos, passando isso adiante. Então, quando o adolescente arruma um namoradinho ou a namoradinha e percebe que é para cá que vai, ele para de brigar. Você já percebeu isso? Como que é? Quando o adolescente descobre que é para frente que ele vai passar, é normalmente a época que eles encontram um namorado ou a namorada. E aí vem essa ideia de seguir adiante. Entendi. Porque com o namorado ou a namorada, é claro que existe a possibilidade de ir para frente, casar e ter filhos. Sim. E aí eles param de brigar com os pais. Bacana, né? A constelação, Viviane, ela é feita por várias sessões, é uma sessão, como que funciona? É uma única sessão, porque vai trabalhar em algo que é muito essencial, que mexe com aquela pessoa, uma única sessão que vai ficar atuando desde o momento, às vezes até 2 anos. Tem gente que tem um resultado muito rápido, sai da constelação, já está diferente lá fora na vida dela, e tem gente que vai colhendo o resultado bem sutilmente e paulatinamente. Depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, a pessoa olha para a vida dela e fala, nossa, eu tinha aquele problema, olha como mudou, não tem mais aquilo. Então é uma única sessão, a minha constelação, a que eu faço, ela dura de 2 a 3 horas, cada constelação, porque eu vou seguindo o movimento que surgir. Então tem formas diferentes de trabalhar. Tem constelador que marca a hora e trabalha só um pedacinho, depois continua. Então, mas eu não, eu gosto de trabalhar com a constelação clássica, como o Bert Hellinger me ensinou, porque eu estudei direto com ele. Ah, legal. Você estava dando agora, vamos voltar, que está todo mundo curioso para saber do organizacional. Isso, da organizacional. Então, eu estava contando para vocês o exemplo do escritório de advocacia que nos procurou. Isso foi alguns anos atrás. E a história deles era a seguinte, era um grande escritório que naquele momento estava passando por dificuldades financeiras muito graves.
Eles não estavam mais tendo dinheiro para pagar as despesas, a folha de pagamento. Isso de um lado. Do outro lado, eles tinham muitas ações de precatórios. Eles tinham milhões para receber de precatórios. E naquela época, os outros escritórios já estavam recebendo esses precatórios há muito tempo. E para eles nada saía. Estava tudo enroscado. Então eles procuraram para ver o que eles poderiam fazer. E aí nós fizemos a constelação. Tinha a ver com uma pendência da sociedade. Eu não vou abrir também qual era a pendência por ética profissional, mas tinha a ver com uma pendência entre a sociedade, porque era uma sociedade familiar, e ficou uma pendência entre os dois sócios. Um morreu, o outro estava vivo, e nessa pendência é como se tivesse ficado uma dívida no ar. E justamente o que morreu é o que tinha trazido as precatórios para dentro do escritório. Então, quando na constelação aquilo surgiu, e na constelação, então, a gente leva falas que harmonizam, traz essa lei para ser cumprida, então, ali nessa harmonização, né, nesse olhar para essa pessoa que foi, vamos dizer, prejudicada na sociedade, voltar a olhar para ela, dar de novo uma honra, uma dignidade para essa pessoa, traz de novo a harmonia. Não deu 15 dias, os precatórios saíram, e eles estavam com milhões na conta, e aí o cliente ligou e falou assim, agora o meu problema é saber o que eu faço com esse dinheiro, eu só estou discutindo com a Receita como isso vai ser tributado, porque agora o dinheiro saiu tudo. E eles eram em vários sócios, né? Aí um deles estava muito assustado com o que tinha acontecido. Ele falou assim, mas o que é isso, essa constelação? Como pode isso? Então é muito interessante o poder de um nó sistêmico, o quanto realmente ele trava. Então isso é um exemplo de organizacional. É interessante também, como você falou do começo, que isso daí foi desenvolvido, maior parte, por um padre. Porque os preconceituosos vão falar, ei, o que é essa bruxaria? Foi um padre que trouxe, ok? E tem muito embasamento científico. Para quem gosta de ir para o científico, vocês podem procurar, até lá no nosso site tem isso. Mas, por exemplo, vou dar o nome das teorias e depois vocês procuram, porque a gente não tem tempo suficiente para falar aqui. Sim. Mas pode procurar pelo campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake. Pode procurar pelo efeito Isaías. Tudo isso é embasamento científico. Tem um livro que fala Memória das Células, que também dá um embasamento científico muito bacana para esse trabalho. Então, esse trabalho não tem vínculo religioso nenhum, ele é científico. Eu gosto de falar para os clientes, por exemplo, olhando para mim, o meu próprio exemplo. Eu não vou olhar não, você vai descobrir as coisas, se eu olhar para lá. Não, eu vou dar um exemplo meu. Os meus pais, tanto meu pai como a minha mãe, tinham cabelos castanho escuro e olhos castanhos escuros. Olhando para mim, loira de olhos verdes, todo mundo dizia, essa menina é adotada? E eu não era adotada. Onde que tinham que olhar para ver que eu era da família? Para o meu avô, para o meu avô materno. Eu era a cara dele, mesma cor de olhos, tudo. A minha outra irmã, cabelo castanho claro e olhos bem azuis. Para onde tinha que olhar? Para o outro avô. Então, a gente recebe, e isso tudo não recebe? Através das gerações. Então, essas heranças, eu posso chamar de emocionais ou sistêmicas, elas também são passadas. De alguma forma, isso passa de geração para geração. E a gente vai se comportar de acordo com aquele arquivo que a gente acessou, com aquele trauma que a gente acessou. E aquilo pode virar um nó na nossa vida. Interessante. Pessoal, quer mais informação? www.idph.com.br. Você vai ter essas informações que a Viviane está dizendo e como contatá-la. Você tem algum interesse, isso aqui? Faça contato. Viviane, coaching. Coaching. O que é coaching? Como que funciona? É modismo ou sempre existiu? O coaching existe já há muitos anos.
Se você pegar Estados Unidos e Europa, isso já está instituído há muito tempo. No Brasil é a coisa que vem já se firmando já há uns 10 anos. E agora começa a ser muito divulgada a palavra coaching. Só que ainda existe uma mistura muito grande. Tem gente que acha que é avaliação de perfil psicológico. Não é nada disso. O que é? O que é? Coaching é um processo que ajuda um cliente a atingir uma meta. Então, é um processo estruturado de fazer perguntas, de falar coisas que ajuda o cliente a identificar o que ele quer de verdade para a vida dele, ou profissional, ou pessoal. Tem todas as perguntas, ferramentas que ele tem que ir respondendo que ajudam a clarear isso. Depois que ele definiu exatamente, eu quero isso para a minha vida. Ou eu quero isso para a minha carreira profissional. Vou dar um exemplo profissional. A pessoa é um excelente técnico, mas ele quer ter um cargo de liderança, uma gerência. Então, a meta dele é ser líder. Então, ele vem para o processo de coaching para se preparar para ser líder. Então, nesse processo, a gente vai fazendo perguntas, pesquisas, ele recebe tarefas, para no final do processo, que normalmente são 10 sessões, aí são sessões. Aí são sessões. 10 sessões de 1 hora e meia cada uma. No final do processo, ele está com isso ou bem desenhado ou já definido. Então, eu tenho coach, que a gente chama de coach, o cliente. Eu tenho coach que no meio do processo já migrou para ser líder, já tinha uma perspectiva, se preparou nas primeiras sessões, no primeiro período, já se candidatou e já virou líder. Aí precisa de... Então, agora como líder, o que está faltando ainda para ser um bom líder? Então, daí a gente avalia as competências e a pessoa faz os treinamentos das competências que faltam. E esse treinamento, por exemplo, tem que ter um perfil ou, por exemplo... O fulano lá resolve, eu quero ser líder. E você faz uma avaliação, você olha, você não tem características, como funciona isso? Não, eu não faço avaliação do perfil da pessoa, não é uma ferramenta de avaliação. Ela pode buscar isso no mercado, mas dentro do coaching a gente não, pelo menos no nosso, a gente não coloca. A pessoa chega e nós vamos conversar, e eu vou fazer perguntas. Claro que eu tenho muita experiência, porque eu vim do mundo corporativo, eu tive muitos funcionários, então tenho toda uma experiência. Se eu avaliar que aquela pessoa não tem perfil, eu vou fazer muitas perguntas para me garantir que essa pessoa está consciente daquilo que ela quer. Porque às vezes ela vai ter que desenvolver um caminho muito mais árduo para chegar lá, porque ela não tem o perfil. Então ela vai ter que ralar muito mais do que um outro que já naturalmente tem. Em busca do perfil, então? Não, em busca da meta, do objetivo da pessoa. Eu quero ser apresentador do programa Direito e Cidadania. Isso. E daí eu vou fazer um coaching para desenvolver isso daí para chegar no que eu quero. Sim, mas não é um treinamento da competência. Eu vou levantar com você, tá? Por que você quer ser isso? Como é ser isso para você? Para quando você quer isso? Que competências estão envolvidas para você ser isso, quais você já tem, quais você vai ter que buscar no mercado. Vamos fazer um plano de ação, eu vou te cobrar por esse plano de ação, vamos fazer ajustes nesse plano de ação, se for necessário, para lá no final você estar pronto. E você chegar e se candidatar. 10 sessões ou pode ultrapassar? Às vezes tem gente que quer contratar mais, mas 10 sessões é um pacote bacana, porque ele acontece numa média de uns 6 meses. E 6 meses é um tempo legal para a pessoa dar uma virada na vida dela, uma mudança. Porque o processo de coaching ele só cabe quando a pessoa está pronta para um processo de mudança. Eu quero mudar, o que eu tenho aqui, que a gente chama de estado desejado, não me serve mais, eu não quero mais isso. Eu quero isso aqui agora. Então, o coaching vai fazer essa jornada, vai acompanhar o cliente nessa jornada, alinhavando tudo o que ele precisa para chegar lá. Então, se precisa de um treinamento, então vamos ver que treinamento que você precisa. Não vou dar o treinamento, mas vamos colocar no plano de ação para ele ir buscar esse treinamento. O coaching é voltado para o mundo negocial? Não, pode ser pessoal. Um exemplo de pessoal.
Pessoas que, por exemplo, não têm habilidades sociais. Pessoas muito fechadas, elas querem se desenvolver, ter amigos, pode ser uma coisa. Pessoas que têm problema de relacionamento, existe coaching de relacionamento. Eu sou mais especializada no coaching de profissão. Então, pessoas que querem migrar de profissão, pessoas do mundo corporativo que querem, né? Então, são lá especialistas e vão se tornar líder. Eu tenho mais essa especialização porque eu vim do mundo corporativo. Mas tem no mercado isso tudo que eu te falei, coaching de relacionamento, coaching afetivo, coaching social e assim vai. Vivi, infelizmente, nosso tempo está acabando. Para suas considerações finais. Muito obrigada por estar aqui, foi uma grande honra. Então, para retribuir esse convite, que foi muito bacana, eu queria deixar um presente para o pessoal. Posso? Legal, lógico, fica à vontade. Então, esse presente que eu vou deixar para vocês é um exercício bem bacana, bem simples, que leva muita harmonia para ambientes onde você tem algum problema. Então, um profissional, por exemplo, que tem problema de relacionamento ou com o chefe ou com a equipe, ou, por exemplo, professores que têm um problema de desrespeito, de indisciplina na sala de aula. Esse exercício, inclusive, foi desenvolvido pelo Bert Hellinger para os professores que tinham esse problema. Então, ele é muito simples e muito bacana de fazer. Então, se você vai ter uma reunião difícil com um chefe, por exemplo, que você não se dá muito bem com ele, ou se você tem esse problema na sala de aula que eu acabei de explicar, você vai se preparar em casa primeiro. Então, lá em casa, num momento privativo seu, num lugar onde não tenha mais ninguém, que você possa ficar 5 minutinhos, você com você mesmo. Então, você fica ali naquele ambiente, tanto faz sentado ou em pé, mas é um exercício de imaginação. Então, ali você vai imaginar o quê? Que atrás de você está o seu pai e a sua mãe. Independente se já morreram ou se estão vivos, só imagina. Mesmo se você não os conheceu, você pode imaginar do jeito que vier, mas aí os pais biológicos, tá? Isso é o que vale. Você imagina eles atrás de você. E, se for possível, inclusive, imagina que eles estão lá atrás colocando a mão, cada um coloca a mão no seu ombro. Tanto faz a ordem, pai aqui ou mãe aqui, tanto faz. Espera isso estar bem presente, como se fosse até algo real. Fica ali. A hora que você sentir que, nossa, que bacana, parece que os meus pais estão aqui. Aí você imagina os avós. Então, você tem 2 aqui, né? Vai ter 4 atrás dos pais, porque são os pais da mãe, os pais do pai. Aí depois você imagina os bisavós, os tataravós. Não tem problema que você não conheceu, que você não viu a fisionomia. É só um exercício de imaginação, de fantasia. Então, imagina que você vai ter um leque atrás de você, né? Porque as pessoas vão aumentando. Aí você fica um pouco com essas pessoas aí atrás, sentindo essa força que vem, né, do clã. Aí você vira um pouquinho de frente para eles, né? Então você vai virar para eles e de frente para eles, você simplesmente agradece tudo que você recebe deles. A vida, a força, a energia de vida, tudo que vocês receberam de bom. E aí vocês fazem uma pequena reverência, que nem os orientais fazem, sabe? Abaixa a cabeça, assim, reverenciando tudo que vem dali. Aí volta a ficar de costas para eles e sente isso. Eu carinhosamente chamo isso de mochila, né? Essa mochilona. E aí então você treina em casa e depois quando você for para essa reunião difícil ou para essa sala de aula, você leva a sua mochilona. Você faz um exercício rápido no banheiro, alguma coisa assim, põe a mochila e entra no ambiente com a mochila. E de frente para o teu chefe, para a tua equipe, para os teus alunos, você olhando para cada um deles, você também imagina que eles estão com a mochila deles. E aí então você pensa assim, olhando para a pessoa, não fala, só pensa. O meu clã homenageia o seu clã. E para quem tem crianças, né, os professores, pode
fazer assim, o meu clã homenageia o seu clã e eu agradeço a vocês por confiarem essa criança aos meus cuidados. Gente, isso é bárbaro. O que muda a harmonia é maravilhoso. Espero que vocês gostem, que vocês usem e que vocês tenham bons resultados. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Vivi, nós agradecemos mais uma vez. Achei fantástico isso daí. Com certeza usaremos muito isso daí. Pessoal, acabou, não é? Vai ficar com gostinho de quero mais. E numa próxima nós traremos a Vivi de novo. O que você quer saber? Qual é o assunto de interesse? Anota o nosso WhatsApp. É 14, não é? 997271651. Nosso e-mail, direitoecidadania@duvaletv.com.br. Muito obrigado e na próxima semana estaremos aqui. Até mais.